Severino Siqueira vive agora em um silêncio construído por si mesmo. Ele se move como um fantasma em sua pequena propriedade em Sumaré, um lugar onde a terra se mistura com a poeira das estradas e o som da cidade grande parece um eco distante e indesejado. Há muito tempo, suas mãos de luthier, que um dia foram famosas por sua habilidade de extrair a alma da madeira, se dedicam apenas a cuidar do jardim. Elas podam galhos, afofam a terra e colhem vegetais. Tarefas simples que se tornaram um refúgio da complexidade e da paixão que definiram sua vida. Para os vizinhos que o cumprimentam com acenos de cabeça à distância, ele é apenas o velho Severino, um homem calado e recluso. Ninguém mais se lembra do mestre, o artesão que conseguia ouvir a melodia oculta em cada pedaço de madeira. Essa vida em miniatura, livre da pressão e da expectativa, é a penitência que ele escolheu. A cada dia que passa, Severino se convence mais de que a paz que encontrou na solidão é o único caminho para a felicidade, para longe dos holofotes e da crítica. Ele evita as notícias, os concertos transmitidos pela televisão e, principalmente, qualquer menção a violinos. Sua única companhia é a rotina, o nascer e o pôr do sol, e o aroma da terra molhada. Mas por mais que tente, o passado insiste em assombrá-lo. Na sua modesta oficina, que hoje serve apenas como um depósito de ferramentas de jardinagem, há um objeto que ele nunca teve coragem de jogar fora. Escondido sob uma camada de poeira e teias de aranha, repousa um pedaço de madeira finamente esculpido, parte de um braço de violino que ele deixou inacabado. É um lembrete físico de sua maior falha. Aquele pequeno pedaço de madeira é a cicatriz de uma ferida que nunca fechou, um símbolo de sua arrogância e da vaidade que o fez acreditar que ele era maior do que a arte que ele mesmo servia. A lembrança do desastre é nítida, como se tivesse acontecido ontem. Em sua oficina na cidade, ele havia recebido a encomenda mais importante de sua vida: criar um violino para o solista principal da Orquestra Sinfônica de São Paulo. A pressão era imensa, mas o reconhecimento ainda maior. Em um momento de excesso de confiança, ele substituiu um tipo raro de madeira por uma alternativa mais fácil de encontrar, acreditando que sua perícia faria a diferença. Ele prometeu ao maestro que o instrumento teria um som inédito, uma voz que tocaria as almas. No dia do concerto, no entanto, o som do violino foi um eco pálido, uma melodia fraca e desafinada que se perdeu na imensidão do auditório. A decepção era palpável, a humilhação completa. Severino Siqueira, o homem que ouvia a voz da madeira, havia falhado. Ele perdeu não apenas a encomenda e a reputação, mas também o respeito por si mesmo. A partir daquele dia, sua jornada foi uma lenta e dolorosa descida. A oficina, que já foi seu templo, se tornou um museu de arrependimentos. O brilho dos vernizes, o aroma das madeiras, tudo se tornou insuportável. A vergonha de ter traído seu dom o consumiu. Ele vendeu a oficina, se afastou de tudo e de todos e se refugiou na simplicidade da vida no campo. Mas a ironia do destino é implacável. Mesmo em sua reclusão, ele não consegue escapar da música. De uma casa vizinha, uma menina pratica violino. As notas são incertas, por vezes desafinadas, mas cheias de uma paixão que Severino reconhece. O som, no entanto, é um constante e doloroso lembrete do que ele perdeu. Uma melodia inacabada que ressoa com sua própria alma fragmentada. É como se o universo o forçasse a reviver sua falha diariamente. A vida de Severino é uma narrativa de fuga. Ele se convenceu de que não merece a arte que dominava, de que sua mão está amaldiçoada pela presunção. A tristeza se manifesta na forma de uma quietude que o cerca, um vazio que ele tenta preencher com o cuidado de suas plantas.
Mas as plantas, por mais que cresçam, não podem apagar a melodia que ele falhou em criar. É nesse estado de alma, entre a resignação e a sombra do que ele foi, que o silêncio de sua vida é brutalmente interrompido. O som de um carro parando na estrada de terra, o barulho de uma porta se abrindo e a voz de uma mulher, jovem e cheia de uma urgência que ele há muito tempo esqueceu, o trazem de volta ao mundo que ele abandonou. O som de um violino se despedaçando é um dos sons mais dolorosos que um luthier pode ouvir. O violino de Letícia, uma peça de família com um valor sentimental incalculável, sofreu uma rachadura na base do braço, um problema quase impossível de consertar. Ela foi de luthier em São Paulo, recebendo apenas a mesma resposta. O concerto era inviável. A audição para a orquestra, que representava a única chance de realizar o sonho de seu avô, parecia cada vez mais distante. Desesperada, ela ouviu por acaso uma lenda, a de um mestre Siqueira, que se isolou em Sumaré após uma tragédia. Uma última e tênue esperança a trouxe até a porta dele. A esperança no olhar de Letícia é um peso que Severino não sabe como suportar. Ele tenta dispensá-la rapidamente. Senhor, disseram que o senhor é um milagreiro com a madeira. Meu violino quebrou e é a única coisa que tenho do meu avô. Preciso dele para uma audição em uma semana. Severino responde que não trabalha mais com isso, que ele não é o homem que ela procura. O luthier que você busca não existe mais, ele diz, sua voz áspera pela falta de uso. Ele sente a familiaridade daquele momento, a expectativa que ele um dia carregou e não conseguiu cumprir. O destino parece estar lhe dando uma segunda chance, mas ele está convencido de que não merece. A frustração de Letícia é palpável. Ela implora, dizendo que ele é a única chance que ela tem. Ela fala sobre a importância da audição, sobre a memória de seu avô, sobre o medo de que seu sonho termine ali. A narrativa foca no contraste entre a paixão incandescente da jovem e a apatia fria do velho. Letícia não está pedindo por um concerto, ela está pedindo por um milagre, e a fé que ela deposita nele, um estranho, é algo que Severino não consegue entender. A culpa que ele carrega há anos parece aumentar em peso com a presença dela. Cada palavra de esperança é como uma acusação de sua própria falta de coragem. Ele fecha os olhos, tentando se fechar para o mundo, mas a voz de Letícia, cheia de uma urgência que ele um dia conheceu, não o deixa. Se você está intrigado com o passado de Mestre Severino e o destino do violino de Letícia, imagine o que a história dele pode significar para a sua própria vida. Todos nós, em algum momento, sentimos o peso de um erro do passado. Se você se identificou, se já teve um sonho que parecia impossível de alcançar, deixe um like e um comentário abaixo, contando a sua história de superação. Sua experiência pode inspirar muitos outros. A narrativa da vida de Severino está apenas começando. Ele está prestes a fazer uma escolha que pode definir o resto de sua existência, entre a resignação de seu silêncio e o chamado de uma melodia que ele pensou ter perdido para sempre. Ele está à beira de um precipício. De um lado, a vida segura e monótona que ele construiu. Do outro, o abismo da possibilidade de um novo fracasso. O passado o prende com garras de ferro, mas o futuro o chama com uma voz jovem e vibrante. O silêncio que o protege se torna uma prisão. Ele precisa agir, tomar uma decisão que determinará se a melodia de sua vida será de tristeza e arrependimento ou se ele encontrará uma nova canção. O sol começa a se pôr, pintando o céu com tons alaranjados e vermelhos. É uma cena de beleza serena, mas dentro da alma de Severino uma tempestade se forma. A esperança de Letícia, a culpa de seu passado e o som daquele violino quebrado colidem, criando uma turbulência que ele não sentia há anos. O destino está batendo à sua porta e ele precisa decidir se vai abri-la.
O som de um carro se afastando ecoa. Letícia foi embora, mas deixou o violino embrulhado em um pano velho ao lado do portão. Severino, confuso e frustrado, caminha lentamente até ele. A madeira, mesmo através do pano, parece chamá-lo. Ele se ajoelha, hesitante. Seus dedos, que ele acreditou estarem amaldiçoados, tocam a superfície do violino. A narrativa em terceira pessoa descreve a sensação, a frieza da madeira, a imperfeição da rachadura e, sob tudo isso, a promessa de um som que ainda poderia existir. A culpa e o medo de um novo fracasso pesam em seus ombros, mas uma pequena, quase imperceptível, faísca de sua antiga paixão se acende em seu coração. O silêncio volta a reinar, mas desta vez não é um silêncio de paz, e sim de uma expectativa quase insuportável. Severino leva o violino para dentro, para sua oficina, o lugar onde ele jurou que nunca mais entraria para trabalhar em um instrumento. Ele o desembrulha com cuidado, revelando a rachadura fatal. O que ele fará agora? Ele vai fugir novamente, entregando-se à sua penitência silenciosa, ou vai encarar seus demônios e tentar o impossível? A escolha é dele, e o tempo, um rio que não para, está se esgotando rapidamente. A jornada de Mestre Severino está apenas começando, e o que ele fará a seguir pode ser a diferença entre uma vida de arrependimento e uma vida de redenção. Não saia daqui, pois a próxima parte da história vai te mostrar a luta interna que ele terá que enfrentar para dar a volta por cima, e o que está por vir vai te surpreender. O destino do violino de Letícia e a melodia esquecida do velho luthier aguardam o desenrolar desta trama. A tempestade em sua alma está prestes a explodir. Em um impulso que ele não sentia há anos, Severino pegou o violino de Letícia e o levou para sua oficina. O lugar estava coberto por uma fina camada de poeira e teias de aranha. Cada ferramenta, cada frasco de verniz, cada pedaço de madeira parecia silenciosamente questionar sua presença ali. O ar estava pesado, saturado com o cheiro de arrependimento e de memórias guardadas. Ele colocou o violino na bancada e, com as mãos trêmulas, removeu o pano velho. A rachadura no braço do instrumento era profunda e parecia uma ferida aberta. Severino a observou, e a voz de sua culpa, aquela que ele tentava calar há anos, sussurrou em sua mente que ele não era digno. Ele se convenceu de que não podia consertar aquele violino. Suas mãos, ele pensou, estavam amaldiçoadas pela arrogância de seu passado, e ele não merecia uma segunda chance. Ele pegou o violino e, com a intenção de devolvê-lo, caminhou em direção à porta. Sua fuga, no entanto, foi interrompida pelo som de um violino desafinado que vinha da casa vizinha. As notas eram incertas, por vezes estridentes, mas carregadas de uma paixão que Severino reconheceu imediatamente. Era a melodia que ele tentou suprimir e que, ironicamente, o perseguiu até seu refúgio. Ele parou e, com a mão na maçaneta da porta, ouviu. O som não era de um maestro, mas de uma alma jovem lutando para expressar-se. Aquele som imperfeito, mas cheio de vida, foi o que o fez voltar. Ele percebeu que a falha do violino de Letícia não era o problema, e sim o medo dela de quebrar e o medo dele de consertar. Ele não estava sendo chamado para ser um luthier, e sim para dar uma nova chance a um sonho. Ele soltou a maçaneta, fechou a porta e voltou para a bancada, sabendo que a batalha que ele precisava travar não era com a madeira, e sim com seus próprios demônios internos. Com o coração acelerado e a mente cheia de dúvidas, ele pegou o violino de Letícia. A madeira em suas mãos era fria, e a imperfeição da rachadura era um lembrete constante de sua própria falha. Mas ao tocar a superfície, ele sentiu algo que o fez respirar fundo. Aquele não era um violino comum. A textura da madeira, o peso do instrumento, a forma do braço. Ele se lembrou de uma lição que seu avô
O luthier, que lhe ensinou tudo o que sabia, sempre lhe dava. A madeira fala, Severino. Você só precisa saber ouvir. Naquele momento, as memórias que ele tanto tentou enterrar ressurgiram. Ele se lembrou das tardes em que passava com seu avô, aprendendo a identificar a voz de cada tipo de madeira. Ele se lembrou da paciência que era necessária para esculpir um violino, da paixão que era preciso para dar vida a um pedaço de madeira inerte. A chama em seu coração, que ele pensou que estava morta, reacendeu. A partir desse momento, a narrativa se concentrou na luta interna de Severino. Ele começou a trabalhar no violino de Letícia, mas cada movimento de sua mão era um eco de sua batalha contra o passado. Ele se lembrava da dor da humilhação, do silêncio ensurdecedor que se seguiu ao seu fracasso. Ele lutava contra a culpa, contra o medo de falhar novamente e, acima de tudo, contra a voz que sussurrava em sua mente que ele não era digno de sua arte. Ele trabalhava dia e noite, movido por uma força que ele não sabia de onde vinha. Ele não comia, não dormia. Sua única obsessão era consertar aquele violino. Ele não estava fazendo isso por dinheiro, por fama ou por reconhecimento. Ele estava fazendo isso por si mesmo, para provar que a sua arte e a sua honra não foram permanentemente perdidas, para provar que a sua mão ainda podia curar o quebrado. As mãos de Severino, antes usadas apenas para cuidar do jardim, readquiriram sua habilidade. Ele usou cada ferramenta, cada técnica que seu avô lhe ensinara, com uma precisão que ele pensou ter esquecido. Ele lixava a madeira com a mesma paixão que um pintor usa para pintar a tela, moldava o verniz com a mesma delicadeza de um escultor, e polia a superfície com a mesma devoção que um devoto tem por um ícone sagrado. O som da lixa, o cheiro da madeira, o brilho do verniz, tudo parecia ter voltado a ter sentido. A sua oficina, que por anos foi um cemitério de sonhos, agora se tornava um lugar de redenção. Ele não era mais apenas um luthier, era um curandeiro, um restaurador de almas. Os dias se transformaram em noites, e as noites em dias. O violino, que um dia foi um instrumento quebrado, se transformou em uma obra-prima. Severino tinha superado o impossível. A rachadura, antes uma cicatriz feia, se tornou uma marca de sua superação, um símbolo de sua jornada de redenção. O violino parecia ter ganhado vida, pulsando com a energia da paixão de Severino. Ele olhou para o instrumento com um sentimento de orgulho que ele não sentia há anos, um sentimento que ele pensou que nunca mais sentiria. Ele se sentiu completo novamente, como se a sua alma, que por anos estava em pedaços, finalmente tivesse se curado. Ele não era mais o velho Severino, o homem que falhou, mas o mestre Siqueira, o homem que se reergueu. Uma história de superação como a de Severino, que transformou a dor e a vergonha em arte, nos lembra que nossas cicatrizes não nos definem, mas sim a forma como as curamos. A vida de Severino é uma prova de que a esperança pode nascer da dor e que a redenção é uma escolha que fazemos. Se você se sentiu inspirado por esta jornada, se você acredita que a arte tem o poder de curar, nós o convidamos a fazer parte da nossa comunidade. Para que você não perca nenhuma das nossas histórias, não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações. Juntos, podemos compartilhar o poder de cada história. A batalha interna de Severino estava prestes a chegar ao fim. A dor e a vergonha que o assombraram por anos estavam se dissipando, sendo substituídas por uma nova e poderosa paixão. O som do violino, que um dia foi um lembrete de seu fracasso, se tornou um símbolo de sua redenção. Ele olhou para o instrumento com um novo respeito, sabendo que ele não era apenas um objeto, mas uma alma que ele ajudou a curar. A sua jornada, que começou na escuridão
estava prestes a encontrar a luz. O nascer do sol tingiu o céu com tons de rosa e laranja, e Severino, com o violino em mãos, olhou para o horizonte. O instrumento, agora perfeito, parecia reluzir com a luz da manhã. Ele sentia uma nova energia, uma nova paixão, um novo propósito. Ele não era mais o velho solitário, o homem que vivia em Sumaré. Ele era o mestre, o curador, o restaurador de almas. E sua jornada estava apenas começando. Ele sabia que o que ele tinha feito não era apenas um concerto, mas um milagre que ele não tinha feito para a fama ou para o dinheiro, mas para si mesmo. O peso da culpa que o acompanhou por anos se dissipou, sendo substituído pela leveza da redenção. Ele finalmente entendeu que sua falha não o definia. O que o definia era sua capacidade de se reerguer, de lutar por si mesmo, de se encontrar. Ele tinha curado o violino e o violino o tinha curado. Ele não era mais um homem que vivia no passado. Ele vivia no presente, com um futuro brilhante pela frente. A melodia esquecida do mestre estava prestes a ser tocada novamente. Com as mãos que antes tremiam de medo, mas agora de um novo propósito, Severino fez os últimos ajustes no violino. O instrumento estava pronto. Não era apenas uma peça de madeira, mas um testamento de sua redenção, um símbolo de que ele havia se curado. Ele colocou o violino em uma caixa de veludo e, com um cuidado que ele não tinha com nada em anos, o levou para a cidade. O som do motor do carro, o burburinho das pessoas, tudo parecia ter uma nova melodia. Ele não estava mais fugindo, mas retornando. Ele não sentia mais medo, mas esperança. Sua jornada, que começou na solidão e na vergonha, estava prestes a encontrar a luz. Ao chegar à casa de Letícia, Severino sentiu um nervosismo que há muito não sentia. Letícia o recebeu com um sorriso de surpresa. Ela não esperava que ele viesse. "O senhor veio", ela disse, com a voz cheia de uma esperança que ele não sabia como lidar. Ele não disse nada, apenas entregou a ela a caixa de veludo. Letícia, com as mãos trêmulas, abriu a caixa. A visão do violino, agora perfeito, a deixou sem palavras. Ela pegou o instrumento e, com os olhos cheios de lágrimas, tocou as cordas. O som, que um dia foi um lamento, agora era uma canção de amor e esperança. Era a melodia que o avô dela havia tocado, a melodia que ele havia esquecido. A audição de Letícia chegou. O auditório estava cheio de pessoas, jurados, professores e músicos, todos com olhares de expectativa. Entre eles, em um canto, estava Severino, discreto, com o coração na mão. Ele olhou para o palco e viu a neta, uma figura pequena e frágil em meio à imensidão do palco. Ele se lembrou da sua própria falha naquele mesmo palco, do som dissonante que o havia humilhado e o forçou a fugir. A voz da culpa, que ele pensou ter calado, sussurrou em sua mente que ele não era digno de estar ali. Mas, ao ver Letícia, uma força que ele não sabia que tinha o fez se calar. Ele se convenceu de que não estava lá para si mesmo, e sim por ela. O som do violino de Letícia preencheu o auditório. As notas eram perfeitas e a melodia cheia de alma e paixão. O som não era apenas música, mas uma história de superação, de amor, de dor e de redenção. Letícia, que no início se sentiu intimidada pelo público, se sentiu à vontade. O violino, em suas mãos, era uma extensão de sua alma. Ela fechou os olhos e se deixou levar pela música. O público, que no início estava cético, agora estava em êxtase. Eles nunca tinham ouvido um som tão puro e emocionante. Eles se sentiram como se estivessem ouvindo a melodia da vida. Os jurados, que no início estavam com olhares de julgamento e crítica, agora estavam com olhos de admiração. A maestrina, em particular, com o coração na mão, olhava para a cena
e em um momento de pura emoção, percebeu que aquele som não era apenas o de um violino, mas o de uma alma que havia se curado. Ela sabia que aquele som era o de Mestre Severino, e uma onda de alívio e gratidão se espalhou por seu corpo. Ela se lembrou de sua arrogância, de seu ego, de seu medo de fracassar. Ela se lembrou de seu erro, mas agora ela se sentia inspirada e seu coração estava cheio de esperança. O solo de Letícia terminou. O auditório, que até então estava em silêncio, explodiu em aplausos. Letícia, com o coração acelerado e os olhos cheios de lágrimas, fez uma reverência e saiu do palco. Ela se sentiu realizada. Ela tinha conseguido. Ela tinha feito o que se propôs a fazer. Ela tinha realizado o sonho de seu avô. E o mais importante, ela tinha provado para si mesma que era capaz de fazer algo que parecia impossível. Ela correu para os braços de Severino, que estava à espera dela. Ela o abraçou, agradecida, e disse que a melodia que ela tocou não era dela, mas dele. A notícia da redenção de Severino se espalhou. A lenda de Mãos de Ouro voltou a ter vida, e o velho luthier que se escondeu por anos agora era um símbolo de esperança e superação. As pessoas de Sumaré começaram a visitá-lo, pedindo a ele para consertar seus violinos, implorando para que ele as ensinasse a arte da lutherie. Sua oficina, que um dia foi um cemitério de sonhos, agora se tornava uma escola de vida. O som dos violinos sendo criados, a voz da madeira, o cheiro de verniz, tudo havia retornado. Mas desta vez ele sabia que a sua arte não era para ele mesmo, mas para os outros. A vida de Severino, que um dia foi cheia de arrependimentos, agora era cheia de propósito. Ele não era mais o velho solitário, ele era um mentor, um professor, um guia. Sua jornada, que começou na escuridão, havia encontrado a luz. E sua melodia, que um dia foi uma canção de tristeza, agora era uma canção de esperança. Ele havia se curado, e ao fazer isso, havia curado o coração de muitos outros. Ele havia se reerguido, e ao fazer isso, havia ajudado muitos outros a se reerguerem também. Ele não era mais o homem que falhou, mas o homem que se redimiu. E sua história era um lembrete para todos nós de que o que nos define não são os nossos erros, mas a nossa capacidade de nos reerguermos. Você, que acompanhou a jornada de Mestre Severino, também pode se tornar um mestre em sua própria vida. Todos nós temos um talento oculto, uma virtude que pode nos ajudar a superar os desafios. Se você se sentiu inspirado por esta história, se você acredita que a vida é uma jornada de superação, nós o convidamos a deixar a sua marca no mundo. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares e mostre a eles que a esperança pode nascer da dor e que a redenção é uma escolha que fazemos. O que você fará a seguir? O sol se põe e a noite chega. Mas desta vez, a noite não é de escuridão, e sim de paz. Severino, com as mãos cheias de orgulho e o coração cheio de amor, olha para a noite. Ele sabe que a sua jornada não terminou, ela apenas começou. A melodia esquecida do mestre, que um dia foi uma canção de tristeza, agora é uma canção de esperança e superação. E ele sabe que enquanto ele tiver a sua arte, ele terá a sua honra, a sua dignidade e o seu lugar. Ele não é mais o homem que viveu em silêncio. Ele é o homem que encontrou a sua voz e a sua melodia.